Fala aí, nerd, beleza? Vamos fazer a questão 150 dessa prova aqui, Enem 2020, prova amarela. E eu já deixei aqui uma questão que eu expliquei bastante, várias coisas que eu vou explicar aqui, né? Que eu acho que vale a pena você assistir também, que é a questão 170 de 2019, a prova azul, né? Pesquisa aí, o nerd, questão 170 de 2019, que você vai achar, beleza? Se não tiver no link aí da descrição, só dá uma pesquisada que você acha tranquilamente. Como sempre, tô te trazendo aqui a minha prova escaneada aqui, né? Que eu fui lá no dia do Enem, fiz certinho a prova, bonitinha, e tô trazendo aqui para você todos os detalhes aqui de como que eu fiz, né? Essa questão, por exemplo, eu fiz de algumas formas diferentes. Até eu fui rabiscando aqui em cima, né? Fiz meio que uma montagem aqui, que aqui estava escrito Enem. Daí eu apaguei para botar essa outra parte aqui, não ficar tão espalhado aqui a nossa informação, beleza? Vamos ver o que a questão está pedindo. Depois a gente vai olhando ali o que eu fiz e eu vou te explicando passo a passo. A escala usada pelo arquiteto foi qual? 1 para 10, 1 para 100, 1 para 1000, 1 para 10.000, 1 para 100.000. A caixa d'água de um edifício terá a forma de um paralelepípedo retângulo reto. O que é retângulo? É que tem lados retângulos, né? E reto é que não é oblíquo. Se for assim, por exemplo, com 90 graus aqui, é reto. Se ele tiver deitado, inclinado aqui, entre aspas, né? Tiver um ângulo diferente de 90, ele é oblíquo, beleza? Então, no nosso caso aqui, é reto, retângulo, com volume igual a 28.880 litros. 28.080 litros. Em uma maquete que representa o edifício, a caixa d'água tem dimensões 2, 3,51 e 4. Beleza? 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Beleza? Isso aqui, lá nessa questão aqui, 170 de 2019, eu falei que eu acho importante você decorar isso aqui. Vamos relembrar rapidinho aqui, ó. 1 decímetro cúbico é um cubo que tem 1 decímetro por 1 decímetro por 1 decímetro. 1 decímetro, lá eu explico, né, passo a passo, mas seria como se fosse 10 centímetros. Seria não, é exatamente 10 centímetros, né? Se a gente converter a unidade, a gente vai chegar aqui, é um cubo que tem 10 por 10 por 10, é 1 litro. Isso aqui é 1 litro. Foi convencionado lá não sei aonde, lá no Inmetro do mundo inteiro, né? Que isso aqui é 1 litro, certo? Então, eu acho que vale a pena você imaginar isso aqui. Pega uma régua aí, vê o que é 10 centímetros, vê 10 por 10 por 10, é 1 litro. E lembra de uma garrafa de coca, por exemplo, que tem exatamente 1 litro, né? Uma garrafa de, sei lá, de água que tem 1 litro e pensa assim, cara, 1 litro é esse tamanho aqui. Tem uma noção do que é 1 litro. Outra coisa que eu acho que vale a pena lembrar, uma caixa d'água grande, pequena aliás, né? Que tem 1000 litros. 1000 litros é 1 metro cúbico. 1 por 1 por 1. 1 metro por 1 metro por 1 metro. Ou seja, 1 metro cúbico. Pensa aí, vê uma caixa d'água pequena, dá uma olhada. Geralmente não é assim, né? Paralelepípedo, reto, retângulo. Geralmente é cilíndrico, né? Um tronco de cilindro, geralmente. Mas tem uma ideia assim. É uma dimensão assim, 1 por 1 por 1 é 1000 litros. E 1 centímetro por 1 centímetro é o último, já prometo. 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro é o famoso ml. 1 ml. Beleza? O que é 1 ml? Ah, você vê a latinha lá, tem 350 ml. Ah, então, nossa, tem 350 ml dentro daquela latinha pequenininha. Então, 1 ml é realmente bem pequeno. Beleza? Então, eu lembro desses três aqui, meio decoreba, né? Mas eu penso assim, na prática, né? A gente vê isso aqui toda hora. Não um cubo, né? Mas você vê 1 litro toda hora. Você vê 1 ml toda hora. Você vê 350 ml, 200 ml, 600 ml, sei lá quanto. E 1000 litros é uma caixa d'água pequena. Tranquilo? Beleza. Então, vamos ver aqui o que eu rabisquei aqui, né? 28.000 litros. Eu já coloquei certinho aqui, né? Vamos tentar entender aqui, ó. Primeiro eu converti o desenho ali, essas dimensões aqui, para decímetro, né? Por que eu fiz isso? Para conseguir achar
quantos decímetros cúbicos eu ia ter nessa maquete, no virtual, certo? Então, vamos fazer a continha aqui, ó. O que eu fiz? Deixa eu te explicar melhor, ó. A gente tem aqui metro, decímetro. Eu não gosto muito de fazer dessa forma aqui, né? Milímetro, mas às vezes é mais rápido, né? Então, eu tenho metro, decímetro, centímetro, milímetro. Eu gosto de pensar assim, ó, 1 metro igual a 10 decímetros, 10 decímetros. 1 metro igual a 100 centímetros. 1 metro igual a 1000 milímetros. Não é por acaso, né? Beleza. Mas aqui, às vezes a gente tem que converter direto. Eu poderia fazer uma conversão para metro e depois para cá. Poderia, não ia ser o fim do mundo, mas eu fiz direto. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, 2 centímetros e eu quero converter para decímetro, eu tenho que dividir por 10, né? Porque 1 decímetro é igual a 10 centímetros. Isso aqui eu sei, não por muita coisa assim de eu ter que decorar. Eu sei que 1 decímetro é 10 centímetros por causa dessa relação aqui, certo? 1 decímetro cúbico é 1 litro. E 1 decímetro eu sei que é 10 por 10 por 10. Eu tenho uma noção de grandeza, entendeu? Então, fica mais fácil eu decorar. Beleza. Se eu tenho 3,51, eu vou chegar à conclusão que é 0,351. Se eu tenho, qual que é o outro valor? 4 centímetros. Então, aqui é 0,4. Se eu multiplicar aqui a área da base vezes a altura, né, o volume aqui, quando a gente tem um paralelepípedo, reto, retângulo, é só multiplicar as 3 dimensões, né? Não importa muito a ordem. Não importa se você considera uma base ou outra a altura, ou muda a ordem, não vai mudar nada, né? Então, multiplicando esses 3 aqui, eu cheguei nesse valor aqui, ó, 0,028 decímetros. E como é que eu fiz aqui? Eu dei uma aproximada, né? Eu tirei essa casa decimal aqui, porque daí ficou 2 vezes 3,5, né? 2 vezes 35, 70. Vezes 4, 28, né? Como tem várias casas depois da vírgula ali, cheguei à conclusão que era 0,028. Vamos fazer essa continha rapidinho aqui, só para você entender. 0,35 vezes 0,2. Eu mudei a ordem para ficar mais fácil de fazer a conta, né? Só tem um número aqui, não nulo, digamos assim, né? Então vai ficar 70, como eu falei ali, né? E 3 casas depois da vírgula. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Beleza, coloco a vírgula aqui. Depois eu multiplico por 0,4. Vai dar. Esse zero aqui já não conta mais, né? Quando tá depois aqui do número não nulo, o resto é tudo nulo. Pode ter 1 milhão de zero aqui, vai ser exatamente o mesmo número. Então tá, vai dar 28. Um monte de zero aqui, que não importa muito, né? E 3 casas depois da vírgula. 1, 2, 3. Então esse número é o relevante. E aqui também, para a esquerda aqui, antes da vírgula, também não tem relevância nenhuma. Então esse aqui é o número que a gente encontrou aqui em decímetros cúbicos. Beleza? Então, a caixa d'água do desenho lá, da maquete, no virtual, digamos assim, é 0,028. Então, se a escala, é o que eu quero achar, né? É 1 para sei lá quanto, no virtual eu tenho que é 0,028 e aqui eu tenho que é 28 mil. Arredondando também, porque esse 0,1 aqui, com certeza que quando eu multiplicar vai sobrar esse 80 ali. E como eu tirei daqui, então vou tirar daqui, não vai fazer muita diferença, né? Só eu vou ter que saber quantos zeros tem, se é 2, se é 3, se é 4, se é 5. Então, como é que eu fiz aqui? Ó, observe aqui que eu peguei 100 ao cubo. Por que 100 ao cubo? Vamos lá. Importante essa parte aqui. Já falei naquela questão ali, né? Nessa questão aqui, ó. 170 de 2019. Dá uma olhada. Bastante relevante mesmo. Mas, basicamente assim, a escala é sempre nas dimensões lineares. Sempre. Sempre. A não ser que ele me fale, né? Mas, se ele não me falar, essa escala é sempre na dimensão linear. Sempre, tá? Beleza. Então, que eu já tenho essa consciência aqui, né? Assiste lá o vídeo de proporcionalidade, diretamente ou inversamente proporcional ao volume, né? Não sei como é que é o nome lá do vídeo, mas tá por aí.
certo? Então, a gente vai multiplicar por 100 ao cubo. Por quê? Se eu estou pegando essa dimensão aqui, de 100, né? Eu poderia fazer o contrário, né? Eu fiz um teste aqui. Poderia ter feito o contrário e a gente pode até fazer aqui daqui a pouco também. De ver assim, quantas vezes aumentou daqui para cá. Daqui para cá, perdão, né? Vamos fazer aqui, ó. Ó, andou 1, 2, 3 casas até o 28, mais 3. Então andou 6 casas. Ou seja, 10 a sexta, né? Eu multipliquei por 10 a sexta aqui. Concorda comigo? Ó, uma casa, 2, 3, até o 28, né? Ó, e depois mais 1, 2, 3. Então, eu andei 6 casas daqui para cá. Se eu pegar esse número aqui e multiplicar por 1 milhão, vai dar exatamente esse valor, beleza? Tranquilo. Então, o que eu fiz? Eu poderia pegar esse 1 milhão, né? Só continuando. E tirar a raiz cúbica dele. Seria o caminho mais tradicional, digamos assim. Raiz cúbica de 10 a sexta. Como é que a gente faz? Nossa, é muito difícil. Não é. É só lembrar da propriedade aqui, né? Tinha que saber meio decorado aqui. Que a propriedade é o seguinte. A gente pega esse número, é o numerador, e esse número é o denominador. Então, esse valor seria 10 ao quadrado, que é igual a 100, beleza? Então, aqui, daria para marcar aqui letra B, de uma forma bem tranquila, entre aspas, aqui, né? Eu sei que é uma questão difícil, intermediária para difícil aqui, tranquilo? Ainda mais se você quiser fazer de um jeito mais rápido, né? Mas, como é que a gente... por que eu pensei dessa forma aqui, né? Vamos lá. 100 ao cubo. O que eu fiz? Eu peguei aqui, ó. Eu meio que fui por teste de alternativas. Por que eu peguei o 100? Não sei. Talvez intuição lá na hora, assim, falar assim, eu acho que vai dar por aqui. Mas se não desse, se desse menor, eu já pegava o 10. Se desse maior, eu tentava o 1000, ou 10.000, ou 100.000, depende de quão longe estaria o resultado, certo? Beleza, então por que eu peguei ao cubo? Porque como as medidas são lineares, se eu tenho um cubo, deixa eu desenhar um cubo aqui, vou pegar em decímetros já, tá? 0,2 decímetros por, que a gente calculou aqui embaixo, ó. 0,35 decímetros, não estou me importando aqui com dimensões, né, com decímetro, perdão. Com proporção aqui, se esse está maior, se não está, o que importa é o número ali, né? E 0,4 decímetros. Se a minha escala é 100, 1 para 100, eu vou pegar cada dimensão e multiplicar por 100. Então, no real, né, isso aqui seria no virtual. Então, no real, ficaria 0,4 vezes 100, 40 decímetros. 0,2 vezes 100, 20 decímetros. E 35 vezes 0,35 vezes 100, 35 decímetros. E daí, resumindo, eu multipliquei por 100 vezes 100 vezes 100, que é 100 ao cubo. Então, o volume total ficou o volume virtual, entre aspas aqui, né? Vezes 100 ao cubo, certo? E daí eu fiz a conta, já deu certinho os 28 mil. Beleza? Então, eu fiz dessa forma lá na hora da prova. Depois eu fiz um tira-teima aqui, né? Peguei... Fiz exatamente isso, ó. Fiz exatamente isso aqui. Eu multipliquei cada dimensão por 100. Só para testar, né? Falei, cara, será que vai dar certo? Vamos testar. 2 vezes 100, 200. 3,51 vezes 100, 351. 4 vezes 100, 400. Tudo em centímetros. Daí eu converti para decímetro. Usando essa mesma proporção aqui, né? Dividindo por 10. Certo? Então ficou 20 decímetros, 35 decímetros e 40 decímetros. Então esse vezes esse deu 700. 700 vezes 40, 28 mil decímetros. Exatamente 28 mil decímetros. Então eu tive a convicção aqui bem grande que eu estava correto. Eu fiz de duas formas diferentes, certo? Eu fiz usando essa estratégia aqui de multiplicar diretamente por 100 ao cubo. Por quê? Porque é como se eu multiplicasse por 100 aqui, 100 aqui, 100 aqui. É como não, eu realmente multiplico, né? Então é vezes 100, vezes 100, vezes 100, eu já pego, já tiro
isolo o 100, né? Deixo em evidência, então 100 ao cubo, certo? Ou eu poderia ter feito dessa forma aqui mais tradicional, que também estaria totalmente correta, totalmente plausível de se fazer, certo? Uma das coisas mais importantes aqui é você entender que existe essa relação aqui de proporcionalidade de volume, que eu multipliquei por 100 ao cubo, justamente porque eu multipliquei por 100 aqui, 100 aqui, 100 aqui, certo? E existem várias formas de fazer. Também isso é bastante importante você perceber, e que é legal você fazer de mais de uma forma se você tiver tempo. Então, por exemplo, aqui eu não fiquei assim 100% convicto. Então eu peguei e fiz de outra forma, rapidinho, só para testar, e deu certo, e beleza. Então eu fiquei bastante confiante aqui que estaria certo, beleza? Assista também essa outra questão aqui só para dar um plus aqui se você ainda não assistiu. E muito obrigado pela atenção. E o Nerd, todo mundo aprende aqui. Se essa aula te ajudou de alguma forma, se teve alguma relevância para você, eu quero te falar que esse vídeo aqui é só 1% de tudo que o Nerd pode te oferecer. Eu vou te ensinar o método que me fez passar em 5º lugar para medicina em 2021, aqui na UFMT, acertando 44 das 45 questões de matemática, e que já ajudou centenas de alunos a conseguirem mais de 800 pontos em matemática no último Enem. No método Gabaritando Matemática, eu vou explicar da mesma forma que eu estou fazendo aqui. Além do nível de teoria e do nível de questões, a gente vai dar mais um passo e vai chegar no nível de prova, né? Que é esse nível que quase ninguém fala, que é como agir lá na hora da prova, pensando sempre no TRI. Eu não quero me alongar muito aqui, então é o seguinte, vou ser bem direto, né? A gente está fazendo um lançamento agora, então corre lá no site e dá uma olhada nessa condição, não perde tempo. Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. E assim, eu não sei quando eu vou fazer essa promoção de novo, então não vai dar bobeira, beleza? É só acessar o site ionerd.com.br e ver as condições que a gente preparou para vocês. A gente se vê lá, um abraço!